Oi, gente! E hoje eu vou falar o que é esse negócio de urinar por transbordamento, tá? Primeira coisa, para você entender isso, a gente tem que entender como que essa bexiga ela esvazia, né? A gente tem os dois processos na bexiga, que é a contração do músculo da bexiga e o relaxamento do esfíncter, que é o seguinte, tem a bexiga, né, que ela vamos pensar na bexiga como igual aquela bexiga de soprar, né? Então você tem a bexiga, que ela tem uma capacidade de dilatando e entrando o xixi, e tem um canalzinho que o xixi sai, que é a uretra. Na uretra tem um esfíncter que fecha para não deixar o xixi sair. E quando você quer fazer xixi, o que acontece? Você relaxa esse esfíncter e o músculo da bexiga se contrai. Então ele contrai, vence a pressão do esfíncter e o xixi sai todo, ok? E onde está o problema? Quando você tem um problema ou na contração dessa bexiga ou na uretra, tá? Um dos problemas pode ser o esfíncter, tá? Que não relaxa, ou vamos supor a próstata que fica em torno da uretra, apertando a uretra, né? Funcionando como um esfíncter, fechando ela. E tem gente que tem uma estenose da uretra, ela se fecha. Isso aí acontece mais em homens, né? A estenose de uretra, ela se fecha e o xixi não consegue passar. Então vamos lá, o que então é urina por transbordamento? A gente vai pensar numa caixa d'água. A caixa d'água tem um ladrãozinho lá dela, né? Então ela vai enchendo, 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 enchendo. Quando chega no limite dela, o que acontece? Sai no ladrão, sai no ladrão. Vamos trazer isso agora para a bexiga. A nossa bexiga ela esvazia por diferença de pressão, entendeu? Então, vamos falar da hiperplasia de próstata. Você tem a próstata em torno da uretra, apertando a uretra, deixando esse canalzinho fechado. Então, a pessoa está com vontade de fazer xixi, deu aquela vontade, ela relaxa o esfíncter, só que a uretra ainda continua naquela pressão. Aí o músculo da bexiga se contrai para esvaziar, e aí ele consegue esvaziar parcialmente só a bexiga. Por quê? Quando ele chega num certo volume, essa pressão não consegue mais vencer a pressão do esfíncter. Então a bexiga não consegue esvaziar toda. Então fica a urina ali dentro. Então uma bexiga que tinha uma capacidade de 700 ml passa a ter uma capacidade de 400 ml. Por quê? Sempre sobra 300 ml de xixi ali dentro. Sempre sobra um pouco de xixi ali dentro. Então, o que demoraria para encher, né? Que ela encheria 700 ml para ter a próxima micção, com 400 ml já vai ter muita vontade de fazer xixi, porque senão vai transbordar, vai vazar, entendeu? Porque vai estar muita pressão dentro da bexiga. Então, rapidinho ela tem essa vontade de fazer xixi. Isso é urinar por transbordamento. O que é? A bexiga já está cheia, então com pouca urina ela já chega no máximo dela e começa a transbordar, começa a vencer esse esfíncter e você pode até perder o xixi espontaneamente, entendeu? Você não consegue segurar porque venceu essa pressão. E o que é isso que a gente... Nossa, isso aí é uma briga. Por quê? Quando o paciente chega, você fala assim, olha, o paciente está retendo xixi na bexiga. Aí o familiar, às vezes o enfermeiro não entende muito isso e fala o seguinte, não, doutora, ele tá fazendo xixi sim, tá fazendo xixi na fralda. Gente, ele tá urinando por transbordamento, entendeu? Ele tá urinando só aquele excesso de líquido, ficou líquido na bexiga, ele não esvazia a bexiga toda. E esse paciente ele tem vontade de fazer xixi toda hora, porque com pouca urina ele já transborda e quer fazer xixi de novo. Transborda, ele quer fazer xixi de novo, entendeu? Então, uma característica dessa questão de guardar xixi na bexiga é o quê? Fazer xixi toda hora, faz um pouquinho, que é a polaciúria, tá? A pessoa acorda à noite para fazer xixi, que é a noctúria, porque à noite a gente tem uns estímulos para que não... e a gente esvazia a bexiga de noite. Só que a nossa bexiga, quem tem esse problema de não esvaziá-la toda, urinar por transbordamento, é o quê? Que chega de noite, rapidinho essa bexiga enche
E ele tem que acordar para fazer xixi, senão vai transbordar, tá? Outro problema, ele tá com vontade de fazer xixi, faz xixi, fica com aquela sensação que tem vontade de fazer xixi. Uma coisa que você pode notar também é que vai ficar aumentado, vai dar uma distensão nessa parte aqui embaixo do umbigo, que chama hipogástrio. Pode reparar, quando você está com muita vontade de fazer xixi, se você apertar primeiro que dá mais vontade de fazer xixi ainda, né? E você vai notar que está tenso essa região. Isso é a bexiga distendida. Então, a pessoa que tem essa tendência de guardar xixi na bexiga, quando você palpa essa parte, aperta essa parte está tensa, faz tipo uma bolinha, uma bola grande que você consegue palpar. E você vê que está mais dura. E aperta, a pessoa geralmente fala assim, ai, me deu vontade de fazer xixi, entendeu? Porque ali é a bexiga. Uma outra patologia que pode causar essa urina por transbordamento é o diabetes, a bexiga neurogênica. Mas aí o problema está onde? Está na contração da bexiga. Porque o diabetes, ele vai perdendo uma capacidade dos nervos, vai dando uma doença nos nervos, né? E aí a bexiga, o nervo ali da bexiga fica estragado, vamos falar assim, e essa bexiga ela perde a capacidade de contrair. Ou seja, a pessoa vai urinar quando a pressão está muito grande na bexiga e vence o esfíncter, só que ela não consegue urinar tudo, porque quando ela esvazia um pouco, a pressão da bexiga se iguala de novo à pressão desse esfíncter e aí o xixi não sai, tá? Então fica sempre guardadinho um pouquinho. Quais são as consequências para a saúde? Primeiro, o xixi é um meio de cultura para a bactéria, então essa pessoa vai tender a fazer infecção urinária de repetição. E a infecção às vezes pode ser grave, tá? Isso é muito sério. E quanto mais infecção urinária, maior o risco de você ir perdendo o seu rim. Outra questão é a insuficiência renal, que a gente chama pós-renal. Por quê? Quando você mantém essa urina sempre na bexiga, você sempre vai ter uma pressão aumentada nessa bexiga. E o nosso sistema urinário, ele funciona com diferença de pressão. Então, o rim, ele filtra por diferença de pressão, ele esvazia por diferença de pressão e a bexiga esvazia por diferença de pressão. Então, quando você tem uma pressão aumentada, esse rim ele vai filtrando menos, tá? E essa pressão também dentro do rim faz com que ele também seja mal perfundido, ele acaba sendo menos nutrido. Então, tem uma ação diretamente na filtração e também vamos colocar indiretamente aí na questão da nutrição do próprio rim, tá ok? Então isso causa insuficiência renal. E se você não conseguir desobstruir essa via urinária, ou seja, esvaziar essa bexiga, quanto mais tempo ela passa cheia, mais tempo esse rim vai filtrando menos ele vai recebendo essa questão dos nutrientes, que ele também recebe por diferença de pressão, que ajuda, ele vai sendo lesado. E isso pode ter uma sequela crônica, ou seja, você pode, mesmo depois que você desobstruir, se ficar muito tempo obstruído, o seu rim ficar com um problema para sempre. Então, quanto mais rápido você resolver esse problema, mais rápido você consegue e com mais chance você tem de melhorar a sua função renal, tá bom? Então, se você tem tenesmo urinário, o que é isso? Fez xixi e tem a sensação que tem xixi dentro, tá? Se você tem polaciúria, que é vontade de fazer xixi toda hora e só faz um pouquinho. Noctúria, que é você acordar à noite para fazer xixi. E ainda você, notar que tem um abaulamento, uma bolinha aqui embaixo do umbigo, vá ao nefrologista para ontem, tá bom? Ó, um beijo, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado, tá? Espalhe essa notícia, porque quanto mais informação, melhor você cuida da sua saúde. Um beijo, até o próximo vídeo.